O que caracteriza um crime doloso e culposo? A questão confunde até mesmo especialistas no assunto. O advogado criminalista Luciano Poubel vai tirar nossas dúvidas. Doutor Luciano, qual a diferença entre crime doloso e culposo e o que caracteriza cada um? Para a gente falar de dolo e culpa, a gente tem que saber o que é crime. Então, crime existem três substratos, que é o fato típico, que é o primeiro substrato, o segundo, que é a ilicitude, e o terceiro, que é a culpabilidade. Dentro do fato típico, nós temos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. O dolo e a culpa, ele é uma espécie da conduta. Então, para a gente poder analisar onde se enquadra o dolo e a culpa, a gente está dentro do fato típico, na sua conduta. Então, assim, o que é o dolo? O artigo 18 do Código Penal, ele define dolo e culpa, no inciso 1º e no inciso 2º. O dolo é quando o agente ele quer produzir um resultado, ou então assume o risco. Já a culpa é quando o agente ele age de maneira imprudente, negligente ou com imperícia, e assim acaba fazendo o resultado. Todos os crimes previstos na lei penal admitem necessariamente uma dessas classificações? A gente sabe que o direito penal, o Código Penal, ele vai punir os crimes dolosos. Só que, para poder punir os crimes culposos, tem que ser expresso em lei. Caso não seja expresso no tipo penal, como assim? No tipo tenha crime tal, maneira culposa, ele só vai ser punido pelo dolo. E quais as diferenças entre dolo direto, indireto, eventual e alternativo? O dolo direto, o nosso agente, ele quer produzir o resultado. Vamos supor, Doug é o nosso amigo fictício. Ele quer matar alguém, vai lá e mata alguém. Conseguiu o resultado. Já o dolo indireto, ele não necessariamente busca um resultado determinado. Como assim? Eu vou dar um exemplo que eu vou colocar o dolo direto e indireto na mesma figura. Doug, ele tem um barco e ele quer lubridiar a sua seguradora, quer enganar a sua seguradora. Para isso, Doug coloca fogo no seu barco. Porém, existia uma tripulação dentro desse barco e ele acaba matando a tripulação. Então vamos analisar agora como é que ocorreu. Ele teve o dolo direto no estelionato. Ele queria enganar a seguradora. Realmente, enganou a seguradora criando um fato por conta do fogo. Só que ele teve um dolo indireto pela morte das pessoas. Ele não queria esse resultado. Ele ateou fogo e produziu um outro resultado. O objetivo dele era enganar a seguradora. Dentro do dolo indireto, a gente tem mais duas subespécies, que é o dolo eventual e o dolo alternativo. Ou seja, o dolo eventual alternativo é uma espécie de dolo indireto. O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de um resultado e ele age de uma forma que, independente do resultado, ele vai agir. Um exemplo, Doug pega o carro, está dirigindo acima da velocidade e vai passar para uma área que tem a escola. Ele sabe que ali passa crianças, sabe que pode ter chance de atropelar uma criança, mas ele não liga para isso. Ele não está nem aí para o resultado. Ele fala assim, se passar, passou. Se eu atropelar, atropelei. Ou seja, ele trata com indiferença do resultado. E aí veio o dolo eventual. Já o dolo alternativo, como é que funciona? Vamos botar novamente o nosso exemplo. Doug está dirigindo e vê um desafeto. Aí o que ele pensa? Vou atropelar esse meu desafeto. Eu posso lesionar meu desafeto, posso matar meu desafeto. Não importa qual das duas alternativas, ele quer uma delas. Então ele vai lá e atropela. Lesionou? Legal. Matou? Legal. Ou seja, o alternativo, ele tem duas possibilidades, não importa qual que ele vai tomar. O que difere as modalidades de culpa, consciente e inconsciente? Culpa consciente, ela é bem interessante. Vamos usar o nosso exemplo. Vamos supor que Doug ele é um exímio atirador. Ele é um caçador e durante anos ele pratica essa modalidade. Nunca errou um tiro na vida. Um dia ele resolveu caçar. Levou seu amigo Lucas para caçar. Viu a sua presa e Lucas estava perto. Aí ele pensou, eu vou atirar. Eu posso acertar o Lucas? Não, eu não vou acertar o Lucas, eu sou um exímio atirador. É impossível errar o tiro. Dá o tiro, mata o amigo. Ou seja, ele agiu, prevê o resultado, só que ele acreditou que aquele resultado não iria ocorrer por conta das suas habilidades. Essa seria a culpa consciente. Qual seria a definição de culpa inconsciente?
Novamente, Doug está no seu apartamento, sexto andar, assistindo o jogo do Brasil. O Brasil erra um pênalti. Ele pega um jarro e joga pela janela. Ele pensava, ninguém vai passar embaixo nesse horário. Está todo mundo assistindo o jogo? Quem está passando embaixo? Nosso amigo Lucas. Acertou o jarro na cabeça do Lucas. Ou seja, ele fez uma ação e previu que não teria ninguém. Ou seja, ele jogou o jarro sem querer machucar ninguém. Ele não sabia que tinha uma pessoa passando. Essa seria a culpa inconsciente. Como distinguir o dolo eventual da culpa consciente? O dolo eventual, ele assumiu o risco. Ele sabia que uma pessoa poderia estar passando, no caso, ele esteja dirigindo, das criancinhas. Ele assumiu que poderia passar uma criança e atropelar. Ele sabia que poderia atropelar uma criança, mas ele agiu como indiferença. É o famoso, tô nem aí, eu vou continuar andando. Já a culpa consciente não ocorre porque ele sabia que não iria errar o tiro. Porque ele era um exímio atirador, logo não iria produzir o resultado. Essa é a maior diferença do dolo eventual e da culpa consciente. É a mesma coisa, você sabe que pode ocorrer aquela situação, mas você, por conta e risco, fala assim, eu vou continuar fazendo. Se por acaso vier a ocorrer esse acidente, aconteceu. Já na culpa consciente, não. Você tem certeza que não vai ocorrer pelas suas habilidades. E de que forma a classificação do crime em doloso ou culposo interfere na fixação da pena? Ela é importante porque muitas vezes, principalmente na prática, uma das teses que a gente busca fazer quando a gente pega uma situação de crime doloso é tentar desclassificar para o culposo. Por quê? Dependendo do crime, se não tiver expresso em lei a punição pelo crime culposo e você conseguir desclassificar um dolo para culpa, você pode até conseguir tirar o crime, entendeu? Sem contar, vamos supor, no homicídio. O homicídio, a gente sabe que se for doloso, é tribunal do júri, culposo não. Então, muitas vezes, a fixação da pena, ela vai interferir pela sua competência. E a gente sabe também que muitas vezes também o crime culposo tem a pena mais branda.